Meu nome é professor Augusto Franciner. Essa é uma aula de ciências do nono ano, uma aula sobre modelos atômicos. Para falarmos de modelos atômicos, eu quero mostrar para vocês como que o átomo hoje, ou seja, como que ele foi sendo imaginado e como que ele chegou ao modelo atual. Para vocês saberem, o átomo, e aí eu quero que vocês guardem esses nomes porque são nomes fundamentais que nós vamos estudar daqui para frente. Nós temos os elétrons, os nêutrons e os prótons. Os elétrons, eles têm carga negativa e eles ficam orbitando em volta do núcleo. A região que eles estão localizados se chama eletrosfera. Então aqui você vê os elétrons orbitando. Pode ter aqui também como se fosse o sistema solar. Você tem o Sol, está no centro, e aí você tem os planetas orbitando em volta do Sol. Aqui é da mesma forma, só que os elétrons, como se fossem planetas, orbitam em torno do núcleo que se fosse como o Sol. Nós temos os nêutrons. Os nêutrons ficam aqui dentro do núcleo e eles têm carga neutra, por isso o nome nêutrons. E os prótons têm carga positiva. Então, lembra aqui, ó, P de positivo. Então, os prótons têm carga positiva e eles ficam aqui junto com os nêutrons, no núcleo. E aí, tudo bem. Então, esse é o modelo atual. E aí, os modelos atômicos são as formas que os químicos pensaram o átomo. Eles foram pensando toda vez, né, no decorrer dos séculos. Cada cientista, cada físico e químico vinham com a visão do átomo, até que nós chegamos nessa visão atual. Então vamos dar uma olhada como que foram as primeiras visões até chegar nessa visão atual do modelo atômico atual. O primeiro modelo é o modelo de Dalton, chamado, primeiro nome, John Dalton. Esse aqui, só para vocês saberem, é também conhecido por causa do daltonismo, tá? Então é homenagem a ele. Ele propôs o modelo dele em 1808. De acordo com Dalton, na sua visão de modelo atômico, o átomo era uma esfera minúscula maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga. Então Dalton falava que o átomo não tinha carga e ele não poderia ser destruído e nem ser penetrado. E aí, tanto que esse modelo dele ficou conhecido como modelo atômico de bola de bilhar, ou bola de sinuca, como vocês conhecem. Então aqui uma bola, né? Então aqui nós temos o modelo dele. Então, no modelo dele, vejam que ele fala que não tem carga. E a gente falou no slide anterior que o modelo atual, né, a gente sabe que tem as cargas negativas, que são os elétrons, os nêutrons têm carga neutra e os prótons que têm carga positiva. Aqui nós temos o John Dalton. E exatamente esse era o grande problema do seu modelo. Ele não conseguia explicar a eletricidade do átomo, a questão elétrica, a questão da presença, né, de cargas no seu átomo, no seu modelo atômico. Então, esse era o problema. Depois de John Dalton, nós temos o modelo de Thomson, mais ou menos quase 100 anos depois. 90 anos depois, Thomson vem com seu modelo, que é esse senhor aqui, que é o Joseph John Thomson. O modelo dele ficou conhecido como modelo de pudim de passas. Nesse modelo dele, ele já propõe uma carga dentro do átomo, porque ele descobriu os elétrons, que são partículas de carga negativa. Então lembra, a gente já falou dos elétrons. Então aqui nós temos Thomson, que vai ser aquele cara que descobre os elétrons, o cientista que descobre os elétrons. E aí ele propôs o seguinte: beleza, se tem os elétrons, tem carga negativa, então deve ter a carga positiva. E aí o modelo dele, que é o modelo de pudim de passas, ele propôs que os elétrons estavam imersos em uma sopa de cargas positivas, que eram os prótons. Então, mais ou menos assim, você tem aqui os elétrons e eles estão dentro de uma sopa de cargas positivas. E aí, por isso que esse modelo ficou chamado de pudim de passas, porque é como se a parte positiva que fosse, a parte negativa, os elétrons fossem as uvas passas aqui, por exemplo, dentro desse panetone, né, ou de um pudim, e aí e a parte branca aqui fossem os
prótons, tá? Então esse era o modelo dele. Depois de Thomson, nós temos o modelo de Rutherford, que é o Ernest Rutherford. O modelo de Rutherford foi proposto em 1911, mais ou menos 13 anos depois do modelo de Thomson. E esse aqui já percebam que é bem parecido com o modelo atual, que a gente discutiu no início dessa aula. Ele ficou conhecido como modelo planetário. E realmente, ele já carrega praticamente todas as questões que hoje se sabe sobre o átomo. Então, o que Rutherford propôs? Foi aquilo que eu falei no slide inicial. Você tem um núcleo que contém cargas positivas e negativas. Você tem elétrons que orbitam em volta desse núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons. Esses elétrons estão na eletrosfera. E os nêutrons eles estão aqui justamente no núcleo para evitar que os prótons se separassem. Porque pensa num ímã. Um ímã lá. Se você colocar dois ímãs um do lado do outro, eles se repelem, eles se afastam um do outro. Então, é de se imaginar que isso aconteceria com os prótons. Então, os prótons ali dentro, se não tivesse nada, eles iam se afastar um do outro e sair do núcleo. Então, os nêutrons que vão trazer essa estabilidade. Qual é o problema do modelo de Rutherford? Ele não conseguia explicar por que os elétrons não eram atraídos para o núcleo. Por que eles não eram atraídos. Então, esse foi o grande problema. E aí, logo depois de Rutherford, surge... desculpa, antes de falar do próximo, vamos ver aqui como foi o modelo dele. Então, como que ele descobriu isso? Ele imaginou o seguinte, se o Thomson estivesse certo naquela pudim de passas, a tendência era que se você jogasse aqui uma carga de radiação alfa, então aqui a gente está falando de radiação mesmo, ela ia passar dentro do átomo e não ia mudar nada. E aí, aqui no experimento dele, ele tem uma folha de ouro que ia captar essa radiação do outro lado, como se fosse uma radiografia, tá? Então, era esperado que não mudasse a direção dessa radiação que passasse aqui. Só que aí ele viu que, quando ele fez o experimento, que mudou. Então, como ele viu isso, então ele assumiu, então deve ter um núcleo positivo central, que faz com que algumas dessas ondas, né, de radiação se separem. Porque ele viu que elas batiam aqui em pontos diferentes. Elas não eram bonitinhas assim como imaginaria que poderia acontecer se o Thomson estivesse certo. Então isso aqui é bem interessante, esses experimentos, porque mostra como que essas descobertas são feitas. Então ele fez um experimento com radiação numa folha de ouro bem fina para captar como que essa radiação se estabelecia do outro lado. Então, como existia esse núcleo, faz com que parte dessa radiação desvie, umas até reflitam para outros lugares. Então, ele chegou nessa conclusão a partir desse experimento dele. E aí, como eu falei, o Rutherford não conseguia explicar porque os elétrons não entravam dentro do núcleo. E aí, Bohr, 2 anos depois, que é o Niels Bohr, que é esse cientista aqui nós temos uma caricatura dele, ele explicou o que o Rutherford não conseguiu explicar, que foi essa questão dos elétrons. E aí, qual foi a explicação dele? Ele explicou que os elétrons no estado fundamental, que é o estado dele que ele não está carregado, quando ele não tem nenhuma energia, ele vai começar a absorver energia do ambiente, então ele começa a pegar a energia do ambiente, esse elétron, e aí o que ele vai fazer? Ele vai sair dos níveis de um nível para outro, ele vai ficar saltando. Lembra? O modelo do Bohr é semelhante ao do Rutherford, é o modelo planetário, então ele vai pular de uma órbita para outra. Então ele vai ficar pulando, pulando daqui para cá. Quando ele pula, ele solta, libera luz, tá? Então essa coisinha azul aqui, é luz, então ele libera luz. Então esse é o modelo de Bohr, que é o modelo mais atual. Aliás, isso ficou conhecido, né, no final das contas, porque você tem uma parte fundamental do modelo de Rutherford e aí com alguma explicação do Bohr. Então ficou conhecido como modelo de Rutherford-Bohr. Então ficou o nome dos dois, esse último modelo aqui que sintetiza como que é o átomo hoje, como a gente vê ele hoje. Então, em resumo, o átomo tem um núcleo com cargas positivas e negativas, que são os prótons e os nêutrons. Ele tem uma eletrosfera, onde estão os elétrons, e esses elétrons eles saltam camadas, eles saltam uma camada a outra, liberando luz ou fótons, tá? Então é isso, pessoal. Tenham um bom dia.